Glória a Deus, glória a Deus. Vamos celebrar aí, gente? Vamos celebrar com alegria, vamos lá. Sempre. Na verdade, às vezes a gente tem uma atitude meio displicente, não, mas vamos celebrar, vamos adorar o nome do Senhor. Aí celebre ao Senhor, exalte ao Senhor. Na verdade, às vezes, nosso inimigo, ele tenta até colocar um sono, né? Mas olha só, sai sono em nome de Jesus e vamos celebrar, vamos adorar o nome do Senhor. Vamos lá, celebra aí, levanta tua mão aí, gente. Levante tua mão, isso, levante a tua mão aí, dá uma batidinha aí no rosto, aí, dá uma chacoalhada no rosto aí, vamos lá, celebra aí, levanta tua mão, adore o nome do Senhor. Vamos. Jesus, ele está indo como ele se tivesse ido ao céu, e às vezes parece que a gente, quando ele vai, parece que a gente adormece. Não, mas vamos estar aqui, ele vai voltar, e nós clamamos aqui, e ele está aqui, então vamos celebrar. Vamos lá, celebra aí, continua adorando ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos, fica de pé aí no teu lugar aí. Fica aí de pé, gente. Fica aí, levanta aí, adora o nome do Senhor, fica de pé aí. Isso, adora o nome do Senhor, celebre ao Senhor. Dá uma voltinha aí, gente. Dá uma volta aí, celebrando, adorando o nome do Senhor. Isso aí, continue, intenso, com força. Amém? Amém? Amém. Agora pode sentar. Eu estou vendo vocês aí, viu? Eu estou de olho em vocês. Eu estou vendo que quem sabe alguém vai estar dormindo aí. Mas larga esse sono, que esse sono seja expulso e você preste atenção na palavra do Senhor. E Jesus vai te ajudar, que esse sono vai ser repreendido aí. E o teu espírito aí vai ser... né? Às vezes tu fica ali tipo dormindo, né? Mas que isso seja repreendido aí hoje. Prestamos atenção, amém? Celebra aí. Amém? Ontem eu estava pregando e eu percebi que alguns assim, ó, estava quase desmoronando. Na verdade, quando isso acontece, o inimigo das nossas almas, ele fica feliz, porque na verdade é como fosse um bloqueio para que a gente não entenda a palavra de Deus, mas Deus quer abrir os nossos olhos, Ele quer fazer com que nós venhamos a crescer espiritualmente. Amém? Amém? Amém. Vocês acham que eu sou um surdo ou sou ouvinte? O que vocês acham? Sou surdo ou ouvinte? Verdade? Vocês acham que eu sou surdo ou ouvinte? Vocês acham que o Alex é surdo ou ouvinte? Ouvinte? Ele é ouvinte? Parece surdo ouvinte? Ouvinte? Não. Ele parece surdo igual. Tem ele também da cultura do surdo? Não, surdos e ouvintes. Nós estamos aqui dentro. Na verdade, dentro da alma dele tem um surdo aí, uma cultura surda. Mas ele é ouvinte. Mas dentro ali da alma, dentro tem uma cultura surda. Não? Sim? Ele sabe língua de sinais e nós estamos aqui, nós dois juntos, nós conversamos, às vezes 1, 2, 3, 4, 5 horas conversando. E na verdade, nos parecemos dois surdos. Ele é surdo? Não, ouvinte, mas parece surdo. Amém? Olha, não esquece, vamos celebrar. Tem alguma coisa importante que eu quero estar falando para vocês. Eu quero estar aí, me desculpar porque eu não falei meu nome para vocês. Eu sou José Ojeda, esse é o meu sinal. Não é sinal de triste, tá, gente? É porque eu tenho aqui uma fissura aqui no meu queixo. E esse é o sinal, o J, o A aqui. Né? Vocês vão pensar que meu sinal ele é resultado de uma vida triste? Não, muito pelo contrário. Aqui no Brasil é triste, né? Esse é o sinal. Lá na Venezuela, esse é o sinal de tristeza. É diferente. Aqui no Brasil é esse o sinal. Mas, olha só, não sou triste, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês.
É esse, o J e o A aqui no meu queixo, ok? No futuro, quando eu vier novamente, quem sabe vocês vão se lembrar do meu sinal. Ok, gente? Esse é o sinal do Alex. Esse é o sinal dele. Vocês conhecem? Conhecem? Conhecem já? Quem conhece aí o Alex? Conhece? Levanta a mão aí. Ele é igual surdo? Ouvinte? Ele é ouvinte, mas ele é o intérprete. E nós não temos barreira aqui, todos nós estamos aqui trabalhando junto. Bom, eu sou pastor e já há muitos anos tenho exercido o ministério pastoral. São 24 anos atrás que eu fui ordenado e 20 anos que eu exerço o ministério de missionário. E eu tenho pregado a palavra de Deus e também servido como missionário. Mas na verdade não é nada fácil essas funções que a gente exerce. São muitas responsabilidades, nós ajudamos, mas Deus tem nos fortalecido. Pastor, a vida do pastor é um pouco diferente, a função pastoral. Onde nós ensinamos, pregamos a palavra de Deus, mas eu também amo a vida missional, e da mesma maneira como também a minha vida pastoral. E eu tenho um comunicado para você. Existe um vídeo que eu quero que vocês vejam a respeito da nossa vida, do nosso ministério. Vocês podem passar? Pode passar? Está ali atrás? Pode dar um play ali, para vocês estarem observando. Pode dar um play. Pode dar o play. Essa é uma construção de uma base missionária, de uma igreja para surdos, é uma igreja própria para os surdos. E a gente está construindo essa igreja, o nosso sonho é construir essa igreja. E também abaixo seria uma base missional que nós teríamos. Aproximadamente $20 mil. E a gente precisa desse investimento para que a gente possa estar desenvolvendo esse projeto. Pode passar o outro vídeo? Isso é um pouquinho das fotos daquilo que a gente tem realizado. Isso é um pouquinho das construções, da base da construção, do alicerce. Na Venezuela, é no sul da Venezuela. A gente tem construído isso. E existem missionários surdos lá da Assembleia de Deus que têm desenvolvido o trabalho lá. Algumas fotos para vocês olharem. Essa é a construção e a gente tem construído. Então a gente tem construído as vigas, as colunas, e o missionário está lá ajudando, trabalhando. Esse é o missionário que tem lutado lá, trabalhando, e ele é um missionário, e não é fácil esse trabalho, é um trabalho árduo. Esse é o pastor, ele que estava ali junto, mostrando a planta, analisando a arquitetura do projeto, a planta do projeto. Na verdade, a gente está sonhando com uma base missionária embaixo e em cima será construído as casas pastorais e também alguns dormitórios, mas tudo isso focado no Ministério de Surdos. Aí nessa base, aproximadamente 35 surdos nós estamos atendendo, são surdos
carentes, humildes. E esse projeto também tem recebido ajuda da Coreia do Sul, onde eles têm nos ajudado com $15 mil, mas toda essa ajuda que eles nos deram já foi rapidamente, pelo fato de que a gente está construindo e é muito caro. Alex, a Jerusa, o Gesiel e a Kerman, eu estou sonhando com que eles possam ir lá e ver essa construção. Pode ir passando. Para vocês terem uma ideia, esses são os missionários. E, na verdade, existem muitos surdos que lá existe uma condição precária no que diz respeito à alimentação. Eles passam até ausência de comida, muitas vezes eles têm que enfrentar isso. E, às vezes, isso gera até caso de morte, pessoas que morrem pelo fato da fome ser estabelecida lá. E nós temos ajudado essas pessoas e acreditamos que também, através dessa ajuda, a gente possa alcançá-los também. E muitos desses surdos que ainda não se encontraram com Jesus têm perdido a sua vida. Pode passar o outro slide? E lá também tem a realidade também da vida do dia a dia do pastor. Ele tem um carro e o carro dele estragou, então é muito difícil essa construção e também essa ajuda. Nós precisamos ajudar esse pastor. Pode passar outro slide? O outro. Pode voltar. Lá, a Igreja Assembleia de Deus, surda, cristão, e os cristãos enfrentam essa dificuldade. A gente pode ver aqui ilustrado nessa foto, uma geladeira completamente vazia. E isso precisa muito esforço. Pode passar outra foto lá? Olha só a realidade dos surdos cristãos lá, da Venezuela. Essa é a realidade, uma geladeira vazia. Mas, independentemente de toda essa realidade, a igreja tem sido relevante porque a igreja tem ajudado esses missionários e essas pessoas, esses surdos, através de doação de comida. Pode ir passando o slide. Essa foto representa um pouco daquilo que a gente tem feito, tem ajudado. Na verdade, foi uma ajuda que nós temos compartilhado, uma ajuda da Coreia do Sul, que eles nos doaram $1.000 e nós agora estamos ajudando. Aproximadamente 60 surdos, nos ajudando eles, comprando comida, adquirindo. É mais ou menos quase 100 surdos que nós temos ajudado. Olha aqui nas fotos, vocês podem estar vendo aí, com cestas básicas. Vocês percebem que a realidade se manifesta exatamente numa figura, numa foto como essa, onde vê as pessoas magras, né? Magras, as famílias. Eu estou aqui um pouco gordinho pelo fato de que eu tenho famílias que estão lá nos Estados Unidos. E a família tem me ajudado. A família tem me ajudado. Mas nós precisamos ajudar outros surdos que não têm condição e nem são alvos de ajuda nenhuma. Então isso significa muita dificuldade. Pode passar outro slide? Pode ir passando. Acabou, obrigado. Então nós já estamos conversando com o pastor Gesiel, com a pastora Kerman, onde nós estamos aqui arrecadando uma forma de ajudá-los. Então, o pastor Gesiel vai ficar responsável, você pode enviar a sua oferta, o pastor Gesiel vai organizar tudo e depois vai estar enviando para nos ajudar lá na Venezuela. Orem, irmãos, orem por nós. Existem muitos surdos. Já existem hoje, nas nossas estatísticas lá, mais de 300 surdos que vieram vieram para o Brasil, foram em outras localidades. Existem pastores, 14 pastores,
14 pastores que estão vivendo uma crise pelo fato de que a sua vida, pelo fato de não ter comida, emagreceram e, na verdade, dessa realidade fizeram com que eles fossem para outros países. E muitos pastores não têm nem o que comer, mas também têm recebido ajuda e isso tem abençoado a vida desses pastores. A dificuldade é enorme na Venezuela, então nós carecemos de oração e de intercessão. Ore para que Deus venha libertar a Venezuela. Eu quero agradecer por isso. Amém? Amém? Bom, agora eu quero ministrar a palavra de Deus. E eu quero estar ministrando aqui, iniciando essa ministração, sobre o seguinte tema. Você pode passar aí, querido? Pode passar o slide para a gente? O tema da pregação? Obrigado. Você está vendo o tema? E quão importante é esse tema? E eu queria estar ministrando sobre crescimento espiritual. A importância disso. E esse tema, ele não deve ser observado apenas por uma classe de pessoas, mas por nós, surdos e ouvintes. Nós, surdos e ouvintes, precisamos ter essa predisposição de crescer espiritualmente. Eu estou muito feliz pela Stephanie, que estava aqui cantando, adorando o nome do Senhor, e na verdade, enquanto ela cantava, eu percebia isso, o quanto ela tem crescido espiritualmente. Lá nos Estados Unidos, tem um amigo meu que ele é surdo e ele é cego, e ele se move com o cão-guia. Então ele vai no púlpito com o cão-guia, e o cão-guia fica ali, enquanto ele está pregando, o cão-guia ali está observando ele, esperando ele, e ele vai de forma tátil, vendo a Bíblia, e parece que a Bíblia está dentro da cabeça dele. O crescimento espiritual dele é incrível, ele sabe tudo. Depois que ele prega, ele vai de certa forma também, ele vai em outro lugar, e ele pregando a palavra de Deus, e os surdos, aproximadamente 100 surdos na igreja dele, 100 surdos, uau, e todos ficam ali atentos à pregação da palavra de Deus, fluindo na vida daquele surdo cego. É a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, é como o próprio Espírito Santo dominasse a vida dele, e Deus comunica as verdades, a palavra de Deus sobre ele, e ele ora. Depois de finalizar, ele pega o cão-guia dele e novamente sai para o seu lugar. É o cão-guia. Uau! É o cão-guia, fica ali esperando ele. Fica esperando ele. Enquanto ele ministra a palavra de Deus. E depois ele vai no restaurante e o cão-guia fica ali esperando ele, enquanto ele come, enquanto ele conversa, enquanto ele desenvolve ali o relacionamento. Depois novamente ele se encontra com o cão-guia de novo. E ele já é idoso. E ele já me convidou para pregar lá na igreja dele. E eu observando isso, o cão-guia, né? O cão-guia, o pastor Ojeda, e quando eu fui pregar, e eu observando isso, ele disse, vai lá, Ojeda, vai lá. O Ojeda é jovem. Então Deus comunica essas verdades. Imagina 100 surdos lá na igreja dele e ele ministrando, com uma sabedoria, com a graça de Deus. Exatamente aqui como a Stephanie, cheia de sabedoria, graça de Deus. Que Deus te abençoe, Stephanie. Quem sabe um dia esse pastor possa vir, convidar ele e convidar o cão-guia dele também para estar aqui. Enquanto ele está pregando, o cão-guia dele aqui esperando, respeitando, e ele respeita os limites. E ele diz e obedece os seus ensinamentos. Uau! Lá nos Estados Unidos. Eu vou mandar uma foto para vocês, ok? Crescimento espiritual. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Vamos ficar de pé para estar lendo a palavra de Deus?
Preste atenção na palavra de Deus. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Levante as tuas mãos ao céu. Pai, nós te adoramos, Senhor. Jesus, o Senhor que está sentado no trono, e no teu trono o Senhor tem olhado e nos contemplado aqui. Senhor Jesus, nós queremos entrar na tua presença, e que a tua graça esteja sobre nós, e clamamos a ti, pedimos que a tua graça esteja sobre a minha vida, que não seja eu, mas o que teu Espírito ministrar ao meu coração, que não seja as minhas habilidades, mas que seja a tua graça sobre a minha vida, e eu possa compartilhar a palavra de Deus, e que teu Espírito Santo possa produzir esse crescimento na nossa vida. E eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, toda a intencionalidade do nosso inimigo, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus, que saia toda distração, todo cansaço, estejamos livres. Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos toda a intenção do Satanás, nós declaramos ilegal aqui, em nome de Jesus, e pedimos que flua a manifestação da tua palavra. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós. Espírito de poder, venha sobre nós. O nosso inimigo já está derrotado e nós estamos aqui e reconhecemos, Deus, venha sobre nós, que o teu Espírito venha sobre nós. Capacita o Alex também, que ele possa compartilhar a palavra de Deus e que possamos estar conectados ao Espírito Santo e que a tua bênção esteja sobre ele e sobre mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te agradecemos. Amém. Toma o seu assento. Celebre ao Senhor aí. Celebre ao Senhor aí. Celebre ao Senhor aí. Adore ao Senhor aí. Celebre a Ele aí. Celebre Ele aí. Adore Ele aí. Desse lado aqui. Você aí. Adore o nome do Senhor. Eu vejo aqui alguém conversando de um lado, do outro. Não permita que o inimigo possa te distrair. Ou quem sabe ele tentar bloquear aquilo que Deus quer fluir na tua vida. Mas vamos estar aqui hoje, atento à palavra de Deus. Dá para celebrar aí? Dá para celebrar. Celebre aqui desse lado aqui, celebre aí. Celebre aqui. Você ouvinte aí, celebre aí, vocês dois irmãos aí. Amém? São ouvintes aqui, celebre o nome do Senhor. Você lá, sentado, celebre o nome do Senhor. Você ouvinte, celebre o nome do Senhor. Olha o sorrisão no rosto dele, está feliz lá. Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Lá atrás, lá irmão, lá atrás, lá celebre ao Senhor, meu irmão. Está lá longe, lá, celebre ao Senhor. Lá atrás o pessoal da mídia, lá também pode celebrar ao Senhor. Celebre ao Senhor. Vamos celebrar ao Senhor? Amém, amém. Glória a Deus. Celebre, adore o nome santo do Senhor. Amém. Aleluia. De novo, celebre ao Senhor. Adore, Ele está aqui. Contemple Ele, adore a Ele, louve a Ele. Satanás muitas vezes quer roubar essa nossa intencionalidade de adorar a Deus. Não, displicência fora, toda a intenção de Satanás fora, tudo que Satanás tem tentado realizar em relação a nos frustrar, em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor, fora, 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 sai fora, fora, tudo para fora, fora. A gente precisa ser intencionalmente no sentido de nos abrir para a ação do Espírito Santo, amém? 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 Ouvintes e surdos, ouvintes, pensa, vocês precisam de forma intencional crescer espiritualmente. Você precisa crescer. Às vezes acontece essa diferença.
Parece-nos que às vezes o surdo tem menos desenvoltura espiritual do que um ouvinte. É a palavra de Deus. O surdo, às vezes, parece que esse crescimento espiritual é uma forma mais gradativa, pelas dificuldades que tem em relação à palavra de Deus, e isso às vezes gera tristeza, gera angústia. Nós precisamos crescer espiritualmente, e parece que em relação a esse assunto, os ouvintes são um pouco mais desenvolvidos em relação a isso. E os surdos parece que essa intencionalidade é um pouco menor. Às vezes os surdos, eles se colocam dentro desse patamar, sabe? Uma vida um pouco mais triste, e ficam ali se condicionando à sua realidade. Eu sou surdinho, eu preciso de um pastor surdo. E os ouvintes ali, nossa, e às vezes aparece que até uma falta de respeito em relação, pastor surdo, não tem um crescimento. Nós precisamos, de certa forma, nos desenvolver espiritualmente. A palavra de Deus tem que estar conectada na minha mente. Só que eu quero dizer algo para vocês: somos todos iguais. Fariseu. Jesus encontrou com um fariseu, barbão aqui, todo religioso, conhecedor da palavra de Deus, conhecia toda a lei, conhecimento avançado, super, ultra, mega, power avançado, fariseu, conhecedor da lei. Apesar desse fariseu ter todo esse conhecimento, mas de certa forma ele não tinha o essencial. Pedro era um homem com uma cultura elevada, comparado ao fariseu, conhecedor da lei? Não. Mas sabe o que aconteceu? Jesus escolheu o simples. Jesus escolheu, ele deseja o simples. O fariseu, por outro lado, com toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, mas eles eram diferentes, o coração de Jesus era diferente. Ele desejava Jesus. Ou melhor, Jesus deseja o simples. E eu fico impressionado com isso, com Pedro. E Pedro agora, quando recebe essa chamada, essa vocação de Deus, Pedro fica meio apavorado, fica meio com medo. Mas Jesus demonstra na escolha dos seus 12 discípulos. E o fariseu, com todo o seu conhecimento, mas os 12 discípulos foram escolhidos pelo Senhor, eles com medo. O fariseu tem conhecimento muito mais do que eu, ele tem muito mais conhecimento do que eu, e os 12 discípulos com conhecimento muito básico. Mas Jesus perguntou: vocês jejuam? Jejum? Como assim? Como assim? O fariseu? Jesus, calma aí, Jesus. Jesus disse: vai aos discípulos. Os discípulos ficaram ali atemorizados, Pedro demonstrando o seu medo.
endemoniado, junto com um menino endemoniado que se apresentou aos discípulos. E os discípulos disseram: olha só, o pai disse aos discípulos: eu pedi para que os seus discípulos orassem e ajudassem o meu filho. Então agora o pai desse menino chama Jesus, e Jesus fala aos discípulos: a fé de vocês é pequena, vocês precisam aprender algo. Então Jesus agora olha para aquele menino endemoniado e agora expulsa aquele demônio, e aquele menino agora começa a viver uma vida de paz, de tranquilidade. E Jesus então traz um ensinamento aos discípulos e que aqueles que estavam ali, eles aprendem e eles começam, através desse aprendizado, crescer espiritualmente. Na verdade, Jesus estava preparando os discípulos 3 anos, e Jesus disse: olha, vai ser um tempo em que eu não vou estar mais com vocês, e eu vou ser assunto aos céus, mas o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai capacitar vocês. Jesus agora então foi assunto aos céus, e os 12 discípulos esperando, clamando. E a palavra de Deus diz que 40 dias eles clamaram ao Senhor, e quando eles estavam reunidos, agora o Espírito Santo vem sobre eles, fortalecendo eles, como línguas poderosas sobre a vida deles, e eles começam a pregar a palavra de Deus, e agora Pedro, aquele tímido, agora cheio do Espírito Santo, prega, e 3.000 almas se convertem. A palavra de Deus gera crescimento, e eu preciso desejar esse crescimento. Isso é difícil, mas eu preciso desejar esse crescimento. Pastor, olha só, eu não entendo determinadas coisas, me ensina, pastor. Às vezes o pastor está ocupado, mas insiste. Precisamos ter crescimento. Você precisa estudar, assim como nós. Me lembro quando eu estudava no seminário teológico, existiam algumas dificuldades. Eu era o único surdo na turma e tinha os ouvintes ali, e eu chamava o ouvinte, era um irmão meu: vem aqui, irmão, senta aqui comigo, me explica essa palavra. Eu não sei essa palavra, não conheço essa palavra, a profundidade dessa palavra. Me ensina essa palavra, é muito profundo para mim. Então eu fui na biblioteca, peguei um livro grande, e eu comecei a pesquisar, e comecei a comparar, e eu comecei ali, e eu também adorava o nome do Senhor, clamava o nome do Senhor, buscava o nome do Senhor, pedindo que o Espírito Santo viesse sobre a minha vida, e eu clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, pedindo graça. E eu estudando teologia com os ouvintes, e nós estávamos ali, e de certa forma eu era acompanhado, os ouvintes olhavam para mim: como assim? E eu estava ali clamando ao Senhor, buscando a presença de Deus, pedindo que o Espírito Santo viesse, que a graça dele estivesse sobre a minha vida. E eu clamava ao Senhor, buscando ao Senhor, e senti que o Espírito Santo me capacitou para isso. E sendo assim, me levou a um crescimento espiritual. E foi quando eu entendi como a Bíblia se abriu diante dos meus olhos, e eu comecei a entender a palavra de Deus. E ali eu comecei a pesquisar da palavra de Deus, e inúmeras coisas que eu aprendi, tudo isso eu comecei a agradecer a Deus. Isso é Deus na minha vida. Hoje eu estou estudando na faculdade de Direito, e às vezes temos que estudar livros grandes os livros, são livros grandes, e eu clamo ao Senhor dizendo: Deus, me ajuda também para que eu possa compreender essa realidade, e eu sinto que o Espírito Santo me capacita para isso.
São livros grandes. E ali eu vou anotando, fazendo as anotações, 1, 2, 3, 4 horas de estudo. Aprendendo a respeito do direito. E eu estou estudando direito. E às vezes assim nas bancas, tem 300 ouvintes estudando. Somente eu, surdo, estudando direito lá na Venezuela. Eu, surdo, estudando. Sabe o que significa isso? Às vezes eu tenho que fazer a prova. E quando eu estou fazendo a prova, é como Deus abrisse a minha mente. E em 5 minutos, eu faço a prova, entrego para o professor e digo tchau. E aí eu olho os ouvintes ali apavorados. E eu vejo a expressão de pavor deles para fazer a prova. 1, 2, 3, 4. E eu entrego a minha prova, dou tchau para todo mundo. Oh, tchau, tchau, tchau. E eu vou embora. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus. E eles me convidam e me chamam. E eu fico ali. E eles me chamam. E eu até ajudo eles a fazer a prova com eles. E vou ajudando a fazer a prova. Eles ajudando a fazer os trabalhos deles. E eu vou me embora para casa de novo. Sabe o que se isso é a capacidade do Espírito Santo na minha vida? Quantos ouvintes? 300 ouvintes. 1, 2, 3, 4 horas para fazer uma prova. E novamente esse novo momento, e eu faço a prova, sento junto com eles, e aí eles estão sentados, cada um no meu lado, estão ali, e parece que eles me sufocam muitas vezes. E o professor ensina, e ele diz, não, está errado. Então eu pego e vou lá sentar no meu lugar e fazer a minha prova, distante deles, porque às vezes eles querem até roubar as minhas informações. É a prova. E os ouvintes estão ali fazendo. E a verdade é que às vezes eles usam até alguma estratégia, porque eles pegam um apontador para apontar o lápis. Na verdade é uma estratégia para chegar perto de mim, para ver a minha prova. Os ouvintes ali tentando copiar a minha prova. Aí eu pego o lixo, ou alguém pega o lixo, e coloca aqui, fica aqui. Eles querem copiar a minha prova. Querem de tudo para fazer para copiar a minha prova. Mas eu concluo a prova, entrego para o professor, está todos ali e eu vou embora. Dou tchau de novo para eles, vou embora e me vou embora. Eu sou surdo. É diferente. Por que essa diferença? Sabe o que significa? Que Deus pode te capacitar, você que é surdo. Um exemplo. Vem aqui, você, vem aqui, rapidinho, vem. Você é cristão? Vem cá rapidinho você. Vem aqui rápido. Fique mais para cá um pouquinho. Você é um cristão, ele é um mundano,
com a vida toda desregrada, toda afastada de Deus. E agora esse cristão aqui está com medo, está com vergonha de levar o evangelho para esse que está longe do Senhor Jesus, vivendo uma vida totalmente desregrada, e ele aqui com medo, cheio de medo. Ai, agora como eu vou falar? Cheio de medo para levar o evangelho para esse surdo que está vivendo longe de Jesus. E agora, não sei se ele tem uma arma, não sei se ele é perigoso, está com medo. E agora, como é que eu vou fazer para levar o evangelho para ele? Jesus, tu pode aceitar Jesus, ir na igreja, pode. Esse surdo mundano olha para o crente cheio de medo, cheio de dificuldade, com medo de levar o evangelho. E esse surdo aqui, fortão, olha só como ele é forte, olha só o braço dele, é grande, forte. Mas eu pergunto, ele é mais forte que o Espírito Santo? Quem tem mais força? O Espírito Santo? O Espírito Santo é muito mais forte do que ele. O Espírito Santo é muito mais forte, mas esse crente aqui não entende isso. Mas na verdade, essa falta de entendimento, de medo, é porque está baseado na força dele, do entendimento dele. Esse crente ainda não entendeu. A vida desse surdo, ele é muito vivendo longe do Senhor, longe. Ai, Jesus, ora, abençoa ele. Jesus, esperar o tempo dele, e isso vai passando o tempo. Ajoelha aí. Agora clama ao Senhor. Pede que o Espírito Santo te capacite. O Espírito Santo virá sobre você. Você deseja clamar ao Senhor, clame 1, 2, 3 horas. Clame, o Espírito Santo vai encher você, vai capacitar você. Agora se levante. Agora, cheio do Espírito Santo, é tirado todo medo, tirado toda angústia. Ele está fortalecido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar ele. Agora você vai pregar para ele. Prega para ele. Prega para ele. Sabe o que acontece? O Espírito Santo que está nele vai impactar a vida dele, vai convencer ele. E toda a vida afastada do Senhor Jesus, o Espírito Santo que convence, vai convencer essa pessoa. Agora convida, venha para a igreja. O Espírito Santo vai tocar no coração dele. O Espírito Santo é poderoso muito mais do que ele. Amém? Mas São Paulo é perigoso. Deus é mais poderoso de qualquer perigo. Fortalecido pelo Espírito Santo. Pode ir para o seu lugar. Lá na minha igreja tem crescido, e a minha esposa, era um crente lá da minha igreja, um membro que participa lá da minha igreja, ele é surdo, e a esposa dele, assim, aconteceu algumas situações, eles se divorciaram, e aconteceu alguma coisa, e a mulher lá tinha muita vontade de continuar no mundo, continuar na vida de pecado, e, puxa, é difícil. Foi tão difícil, e a vida desse homem era terrível, virou bandido, comprou uma arma, e ele disse, eu vou matar o pastor, eu quero matar o pastor. Surdo, de verdade, isso aconteceu lá.
E essa arma, ele disse para a esposa dele: eu vou lá, vou matar o pastor. Eu vou matar o pastor. Mostrou para ela, ela ficou cheia de medo. Eu vou lá matar o pastor. Ele mandou o áudio, mandou mensagem para o pastor dizendo, e o pastor viu aquilo, disse: ó, eu vou aí te matar. E na verdade ele mandou a mensagem para o pastor: vem aqui que eu quero comer um lanche com você. Vem aqui que eu quero comer um lanche contigo. E aí ele disse: não vai, Ojeda, não vai matar você. Eu disse: não, eu acredito em Deus, Deus vai me proteger. Eu vou até lá. A minha esposa disse: não, cuidado, você precisa ter o cuidado, ele vai matar você. Eu disse: não, eu vou lá conversar com ele. Então foi no meu carrinho ali meio antigo, fui até lá o local onde ele estava. Ele me mandou a localização, onde é a localização, e eu cheguei até lá. E aí nós sentamos um na frente do outro, e ele ali começou ali, mostrou a arma, estava ali, quieto. E daqui um pouco aquele homem com a arma na mão começa a chorar. Ele tira a arma, olha para o pastor e diz: me perdoa. O que é isso? As lágrimas corriam enquanto a arma era colocada na mesa, e ele chorava, dizendo: perdão pastor, me desculpa. O pastor deu um lenço para ele enxugou os lenços, o pastor até ajudou, enxugou o lenço, a lágrima no rosto dele. Aí as pessoas que estavam ali em volta começaram a observar, então ele pega a arma e esconde, para não ter mais problemas, e diz: perdão. E o pastor disse: eu te perdoo. E ele saiu para chorar, e ele foi embora. Na outra semana, está lá o pastor pregando, quando olha ele de terninho e gravata, com a Bíblia embaixo do braço. Aquele que estava com uma arma agora foi para a igreja. Dá para dar um glória a Deus? Dá para dar um glória a Deus? Não precisa temer, meu irmão. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é glorioso. E coisa linda ver aquele homem agora querendo me matar, agora lá na igreja, feliz, com um terninho, com a sua Bíblia, adorando o nome do Senhor. Um surdo. Vocês, se acontecerem isso, como é que faz? Eu vou morrer, vão me matar. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, que o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida. O Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai abençoar você. E o poder do Espírito Santo é capaz de fazer com que um homem nervoso coloque a arma em cima da mesa e alcance a salvação. Você precisa acreditar nisso. Você crê nisso. Eu estava dirigindo um dia com meu pai, nós estávamos no carro, e o carro ali estragou, não funcionava, e eu olhando ali, meu pai tentando fazer com que o carro ligasse. Então nós saímos, e eu disse assim: Deus, vou orar. Pai, em nome de Jesus, por favor, Senhor. E ele sentiu ali algo, e o meu pai disse: eu sou o Ojeda. E o meu pai estava aqui, ele começou a me puxar, e eu sentindo algo e puxando, e eu orando, puxando, e alguma coisa, e eu orando. Quando eu olhei, o meu pai estava me puxando, ele viu um homem querendo me assaltar. E eu orei, e aquele homem foi embora. Na verdade, isso é a proteção e a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos acreditar nisso, nessa realidade.
um novo cristão. Eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu tenho 52 anos. Há muito tempo atrás, eu tinha 21 anos de idade. Eu era um novo cristão. Recente tinha aceitado a Cristo. E eu disse, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo essa palavra de Deus. Eu dormia com a palavra de Deus, eu me abraçava na palavra de Deus, eu beijava a palavra de Deus, eu amava a palavra de Deus como um novo cristão. Mas eu não entendia nada, eu não compreendia nada, eu era um surdo que não tinha compreensão da palavra de Deus. Mas eu observava que os ouvintes tinham essa capacidade, esse crescimento. E um dia eu disse, Deus, eu também quero, muda a minha vida. Eu quero aprender a palavra de Deus. Eu sou um novo cristão e eu quero aprender a tua palavra. Eu quero transformar a minha vida. É a palavra que transforma. E eu convidei o irmão, me ensina, eu quero, eu sou surdo. Eu não quero. Eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero ser transformado. Na verdade, teve um tempo que eu até disse, eu não quero mais ser surdo, eu quero ser ouvinte. Mas eu não entendo a palavra de Deus, me ensina. O irmão disse, olha só, leia a palavra de Deus. E ele me falou de uma história em Marcos capítulo 7, versículo 31, quando Jesus encontrou um surdo, colocou a mão nos ouvidos e aquele surdo abriu os seus ouvidos. E eu disse, eu quero isso, eu quero isso. E eu comecei a ler que Jesus colocou a mão no ouvido de um surdo. E eu me lembro, eu me entendi, e fez me relembrar quando Jesus me curou, quando eu estava com aquela chaga que eu fui tomado no meu corpo. E eu comecei a clamar ao Senhor, e eu dizendo, quero, Senhor. Eu comecei a jejuar. Eu então agora entrei num processo e num tempo de jejum, e eu clamando a Deus, buscando a Deus, dizendo, Deus, eu quero ser um ouvinte, eu quero ouvir a Tua palavra. E eu clamava ao Senhor, eu orava, buscava Ele, clamava ao Senhor, e clamava de manhã cedo, 1, 2, 3, 4 horas, 8 horas, teve um período de clamor ao Senhor. Eu clamei tanto que os meus joelhos começaram a se inchar, e eu dizia, não, eu não quero dormir, eu recusava o tempo de sono, e eu ficava 1, 2, 3, até 5 dias orando, num processo de jejum. Eu emagreci, as minhas calças caíram, de tanto que eu emagreci nesse processo. Eu fiquei magro 5 dias, apenas água. Nem água eu tomava. Era um jejum completo, e eu clamando ali 5 dias. Foi quando meu pai disse, olha, eu estou preocupado com você, você está emagrecendo muito rápido. Eu disse, não te preocupa não, não te preocupa não. É um processo, é um propósito. Eu quero que Jesus me cure, eu quero me transformar num ouvinte. Por quê? Porque eu acredito que eu sendo ouvinte, eu vou entender a palavra de Deus. E eu comecei a clamar ao Senhor, buscar o Senhor, e o meu pai disse, então tá, então vá, fecha a porta do teu quarto, e clame ao Senhor ali. E eu estava ali clamando, abrindo, e eu estava ali, eu era novo convertido, e eu clamando a Deus, buscando ao Senhor por 5 dias, ininterruptos. 5 dias. Foi um dia em que se abriu a revelação de Deus sobre a minha vida. E eu olhei para o céu e vi uma revelação do Senhor. E eu disse, Deus, essa palavra é verdade ou é mentira? É mentira ou é verdade? Jesus, a tua palavra diz que você curou um surdo. E eu estou jejuando 5 dias, e eu acredito. 1, 2, 3, 2 dias, 3 dias.
O Senhor colocou, eu li no Evangelho que o Senhor colocou o dedo nos ouvidos de um surdo. Diz a tua palavra, isso é verdade ou é mentira? E eu comecei a ouvir, e eu me transformei num ouvinte, eu fui curado naquele momento. E eu comecei a ouvir sons que eu não ouvia, coisas que aconteciam no meu lado que eu não ouvia, e eu fiquei muito feliz em relação a isso, e eu clamei ao Senhor, celebrei ao Senhor, eu estou ouvindo. Acabou, não sou mais surdo, eu sou ouvinte. Deus curou a minha vida, Deus fez com que um milagre acontecesse. Eu estou ouvindo agora, abracei meu pai, abracei a minha mãe, abracei eles, eu estou muito feliz e comecei algumas coisas que eu não ouvia, comecei a ouvir. Eu comecei a ouvir o barulho, eu comecei a ouvir a mosca que estava ali tirando com um pano. Eu vi que tem alguns surdos implantados aqui, alguns que têm implante, usam aparelho. É ruim, é ruim, às vezes o som é meio confuso, não é? Começa algumas coisas que acontecem. E eu cresci com o aparelho, e era assim também, era terrível para mim. É diferente. Ouvir parece que é um pouco mais gostoso. É muito gostoso ouvir. Ouvir ali. Né? Então acabou aquela dor que eu tinha, já não tenho mais. E Deus fez algo, e eu avisei o pastor, avisei o pastor, olha, Deus me curou. E o pastor começou a glorificar a Deus, lá na igreja, na Assembleia de Deus. O pastor pregando, e na verdade, eu estava ali, me lembro, quando o pastor estava pregando, eu estava ouvindo as músicas, ouvindo o pastor pregar a palavra de Deus. E eu comecei a jejuar 5, 6 dias, 8 dias de jejum, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E eu disse, Deus, eu quero mais. E o meu pai disse, olha só, espera porque tu está emagrecendo muito. As minhas roupas já não cabiam mais em mim, porque eu estava muito magro. E o meu pai disse, olha, come, come. E eu disse, então tá, eu vou comer. E eu disse, Deus, obrigado. Obrigado porque eu ouvi. Obrigado porque o Senhor fez esse milagre na minha vida. Obrigado. Eu estou aqui jejuando alguns dias. Muito feliz. Aí, pai, trouxe a comida e eu comi, dei graças a Deus. E é coisa boa poder ouvir o meu pai, poder ver ali o prato. Glória a Deus. E quando eu comi, foi instantâneo, os meus ouvidos se fecharam. E novamente eu voltei a ser surdo. E agora eu estava ouvindo, mas agora eu não escutava mais. E eu fiquei sério, eu disse, olha só pai, olha só, é culpa tua. Eu comi e agora eu me tornei surdo novamente. É culpa sua, pai. Por causa que agora eu comi, os meus ouvidos se fecharam. E agora? Então eu deixei a comida. Fiquei muito triste, os meus ouvidos se fecharam. E eu fiquei triste. E eu comecei a clamar ao Senhor, comecei a gritar ao Senhor, dizendo, por quê? Porque eu voltei a ser surdo, por quê? Por quê? Eu estou cansado. E cansado mesmo, eu me ajoelhei, dizendo, meus joelhos estão doendo, eu estou cansado de tanto clamar ao Senhor. Pai, por que novamente eu voltei a ser surdo? E eu disse, eu não vou mais orar, eu não quero mais orar. Eu estou triste porque eu não queria ser surdo, eu queria ser ouvinte. Por que o Senhor fez isso comigo? As lágrimas caíam no meu rosto. E era mais ou menos 5 da tarde e eu não quis mais comer. E eu me tapei na minha cama e adormeci. Aproximadamente 4 da manhã, eu acordo. E eu acordo porque eu ouvi alguém me chamar. José. José. José.
Foi quem me chamou. E eu novamente voltei a dormir, e outra vez eu ouvi o meu nome, José. José. Eu fui até o meu pai e disse: tu está me chamando, pai? Eu estava dormindo. E novamente eu fui dormir. E ali eu estava dormindo. E daqui a um pouco eu ouço novamente: José. E eu entendo que era Jesus me chamando. E Jesus falou comigo e eu tive como uma visão. E eu saí da minha cama e eu estava ali clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. E eu disse: Jesus. Chorando, eu disse: Jesus, por que que eu sou surdo? Me perdoa, Senhor. E eu estava ali clamando, clamando. E eu continuei clamando ao Senhor. E eu fui lá no pastor, e o pastor disse assim: pastor, por que que Deus fez isso? O pastor disse para mim: você parece estar vivendo como a história de Moisés. Que você era gago, Moisés era gago, e Deus usou ele mesmo sendo um gago. Eu disse: tá bom, ok. Eu sou surdo. E o pastor disse para mim: então vai estudar no seminário. Eu disse: como assim estudar teologia? Por que estudar teologia? Porque você, quem sabe, vai viver a mesma experiência de Moisés. Eu aceitei, fui para o seminário, fui até lá, estudei teologia, estudei, me dediquei 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando. E lá, enquanto eu estudava, eu estava lá naquele momento, e foi quando um dia um profeta veio até mim e colocou algo sobre a minha vida, e ele, assim, como um impacto, ele disse: olha só, ele parece, o que é? O que ele está falando? Parece um doido. Ele tocou algo como um cajado, e enquanto eu estava estudando, ele batia ali para me chamar a atenção, e eu estudando, fazendo os meus estudos, e ele vinha e batia no meu ombro, e eu disse: por favor, me deixa. E ele foi me batendo assim como um cajado, e ele disse: Deus me falou para falar a você que no futuro você seria um pastor de surdos. E eu disse: eu no futuro, um pastor de surdos? Acho que ele está meio doido. Ele está doido, como isso? E ele disse que no futuro você iria pregar para surdos. Você no futuro vai ser um pastor de surdos. E eu olhando para ele. Olha só. Acho que é bom tu ficar um pouco quieto, porque acho que isso aí é uma mentira que tu está inventando para mim. Peguei os meus cadernos e saí e disse: eu quero estudar aqui. E ele ia lá, e como um cajado ele batia em mim. E eu disse: de novo, ele está me incomodando. Eu quero te dizer que você precisa respeitar, porque você será um pastor de surdos na Venezuela. E eu disse: meu Deus. Sai, irmão, sai, por favor, eu estou estudando aqui. Pegava os meus livros e ia para o banheiro. E eu estava lá no banheiro, lá na porta, tranquei a porta, estava lá estudando no banheiro, quando eu olho, daqui um pouco aquele homem levanta a cabeça onde eu estava e disse, toca de novo para mim e diz assim: no futuro você será um pregador para surdos. E eu disse: está difícil, gente, está difícil. Aí eu disse: então vem e fala comigo. E ele bateu em mim de novo e disse: no futuro você será um pastor de surdos. E eu ali,
desacreditado e nem acreditando naquilo que ele falava para mim. E eu perguntei para ele: onde é que tu está vendo que na Bíblia tem igreja para surdos? Aonde? O Espírito manda me dizer para você. E eu disse para ele: eu acho que tu está mentindo, tu está mentindo, tu está mentindo, tu está mentindo. E ele disse: não é uma mentira, Deus está mandando te dizer. Por favor, igreja própria para surdos, eu não gosto. Eu não gosto de surdos, eu nem queria ser surdo. Sai daqui. Eu disse para ele, e ele dizendo, com o dedo de profeta apontando para mim, dizendo: você será um pastor para surdos. E eu disse: sai. E eu andei até meio, o que eu queria era me distanciar disso, distanciar dele. Eu estava ali só focado nos meus estudos. E no tempo de férias, agora o meu pai veio me buscar com um carro, e eu estava ali, e ele dirigindo, e o meu pai se encontrou com ele e tal, e o meu pai olhando, e eu falando das coisas que tinham acontecido, e eu: não, acabou. E eu dizia para o meu pai: acabou. E foram passando-se os anos, o tempo, e eu me distanciei dele. Então agora, junto com meu pai, e o meu pai disse: eu acho que tu vai ser um pastor de surdos. E eu disse: não vem você também com essa ideia. Mas havia uma profecia, e eu até tinha esquecido daquela profecia. E eu estava estudando, então agora me mudei para uma outra cidade. Eu estava ali num outro seminário estudando, e depois de 4 anos eu me formei, peguei a minha graduação, e eu estava lá com muitos ouvintes, e alguém estava pregando sobre Moisés, e falando sobre isso, e eu subi no local onde eu estava, e eu estava em um tempo de jejum, e eu clamando ao Senhor, e foi quando eu recebi a palavra de Deus, dizendo: obedeça, você será pastor de surdos. E eu disse: de surdos? Não é de ouvinte, é de surdos. E foi como eu me relembrasse daquela profecia daquele irmão. Eu com 26 anos me formei, eu não tinha língua de sinais. E eu disse: Deus, como isso? Mas eu respeitei ao Senhor. E iniciamos uma igreja para surdos. E um dia eu estava lá, peguei o meu carro e fui num local onde tinha um jogo, uma equipe de basquete, onde surdos estavam jogando. E eu peguei a minha Bíblia e disse: ei, vocês aí que tá... Aquele cara pegou a bola, colocou debaixo do braço e disse: eu acho que tu é até um testemunha de Jeová. Eu disse: não, calma aí. Calma, eu sou surdo. Ele disse: surdo é mentira. Mentira, como assim? Um surdo pregando a palavra de Deus para mim. E eu, como pregar? Eu estava ali adquirindo a língua. É muito difícil. Eu disse: essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus te ama. Deus me ama. Aquele surdo disse: para com isso. E começou ali a jogar basquete. E eu disse para ele: a palavra de Deus, vem aqui, eu quero jogar basquete contigo. Como assim? Não, deixa eu jogar basquete contigo. E eu estava ali jogando basquete com ele. Ele disse: não, para, você acha que é até ouvinte, sai daqui. É só surdo para jogar basquete. Eu disse: não, eu sou surdo também, igual a você.
Não, deixa eu participar, eu sou surdo igual você. E eu clamei, Deus, olha só, eu não sei língua de sinais, me ajuda. E o Espírito Santo me deu sabedoria. E eu clamei ao Senhor, e o Espírito Santo me encheu, me capacitou. O Espírito Santo me encheu, e eu clamando a Deus, clamando ao Espírito Santo. E teve um dia que, passando próximo da minha casa, eu encontrei um surdo, e eu disse, ei, você é surdo? Eu também sou surdo, vamos estar conversando. E nós começamos a aprender, e de forma muito rápida, 1, 2, 3 dias, uma semana, eu me tornei fluente em língua de sinais. E aprendi. E na verdade, esse foi o primeiro surdo que eu ganhei para o Senhor Jesus. E ele recebeu a salvação. Peguei o meu carro depois disso e fui lá novamente no grupo de basquete. E eu comecei a falar em língua de sinais, e o surdo ficou impressionado com a fluência da língua de sinais. E ele ficou assim me olhando. E na verdade, depois de algum tempo, ele se arrependeu e aceitou a Cristo e começou a frequentar a igreja. É o Espírito Santo que nos dá crescimento, e é o Espírito Santo que vai dar também para você. Amém? Vocês precisam estar abertos para o que o Espírito Santo quer fazer na vida de vocês. Pastor Gesiel me falou, existem muitos surdos que precisam de salvação aqui em Ribeirão Preto. Muitos surdos. E vocês precisam ser cheios do Espírito Santo para alcançar esses surdos e pregar a palavra de Deus para que eles sejam salvos para o Senhor Jesus Cristo. Amém? 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 Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Quantos querem? Quantos reconhecem que precisam? Quantos? Se vocês reconhecem, levante as suas mãos, e se reconhecem, venham até aqui à frente. Venham até aqui, queremos orar por você, para que o Espírito Santo encha a sua vida, para que o Espírito Santo capacite a sua vida. Venha, 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 o Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer salvar você. O Espírito Santo quer capacitar você. Você é ouvinte, você reconhece que precisa ser cheio do Espírito Santo? Vem aqui também, nós queremos orar por você. Você que quem sabe não é fluente em língua de sinais e deseja, o Espírito Santo vai te capacitar. Adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Não é eu, é o Espírito Santo através do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te capacitar. Que você possa olhar a Ele, que você possa reconhecer Ele. Não é eu, não é as minhas capacitações, é Deus. É Deus. É Deus. Comece a orar você aí. Levante as tuas mãos e comece a orar, comece a celebrar. Ore aí, ore, 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 ore. Ore, ore, clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Reconhecemos que é o Senhor, e é o Senhor que é capaz de nos encher do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Se há alguém aqui desanimado com a sua condição, de quem sabe ele ser surdo, mas capacita ele. Enche ele do Teu Espírito Santo. Enche essas pessoas que aqui estão. Reconhecemos que precisamos, ó Pai. É bem verdade que os nossos pecados muitas vezes nos afastam do Senhor. E existem muitos surdos que precisam da salvação. Pai, nós queremos aqui, Senhor. Nós clamamos a Ti. Vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre os intérpretes, vem sobre os ouvintes.
que eles sejam capacitados e que eles cresçam espiritualmente, Pai, que eles possam alcançar também aqui nessa igreja, alcançar cegos, alcançar outras deficiências, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, pedimos a Ti, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, enche-nos do Teu Espírito, clamamos a Ti, Senhor. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, que não haja nenhum desânimo, que o desânimo seja repreendido, fortalece-nos, nós precisamos da força do Teu Espírito, nós acreditamos Senhor Jesus, nós acreditamos Senhor Jesus, nós clamamos Senhor Jesus, vem Espírito, que não haja nenhuma capacitação humana, que não seja o meu ego, que não seja as minhas capacitações, o meu egoísmo, não seja fruto da minha carne, não seja Senhor, mas seja o Senhor, seja o Teu Espírito, nós clamamos a Ti Senhor. Tem uma música aqui, nós podemos tocar uma música. Tem aqui um bumbo na bateria. Tem aqui o bumbo da bateria. Bum, bum. Vocês sintam aqui só o bumbo da bateria. Vamos estar adorando. Grite Jesus. Você pode levantar a tua mão e adorar o nome do Senhor, meu irmão? Fica com a tua mão levantada aí um pouquinho, adorando o Senhor. Você está ouvindo aí? Está sentindo a vibração?
Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus, declare: seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Escute, grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Jesus, o teu nome tem poder, porque não há nome como o seu nome, Senhor. Um nome que é respeitado no céu, na terra e embaixo da terra. Um nome cujo todos os homens, quando clamam, hão de cessar
Adore o nome do Senhor, celebre o nome do Senhor, adore a Ele, louve a Ele. Tem um lenço aí, levante teu lenço, adore o nome do Senhor. Adoramos, obrigado, Deus abençoe, celebre, adore o nome do Senhor, celebre. Olha só, Deus ou futebol no Brasil? Você vê lá, quando o futebol, tá todo mundo lá gritando, olha só, Deus, aí a gente dá um pulinho para Deus. Não, Deus é muito maior do que um futebol. Será que o futebol merece a nossa adoração mais do que a Deus? Deus, a gente dá aquele pulinho, né? Aquela coisinha meio, não, qual é o maior? É Deus. Então vamos celebrar o Senhor com alegria, com exaltidão. Gol é muito mais do que gol, 1000 gols, Deus é Deus. Celebre ao Senhor, abrace alguém aí, adore a Ele aí, pula junto com Ele, glorifica o nome do Senhor. Olha aqui.